falou misericórdia. Salva é fácil, gente. Vamos lá. Amém ou misericórdia? Amém. Até no telão. Vamos fazer a leitura alternada? Celebrai com júbilo ao Senhor todos os habitantes da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele que nos fez e somos dele. Somos seu povo e ovelhas de seu pasto. Entrai pelas portas dele com ação de graça, em seus atos com hinos. Dai-lhe bendito o seu nome. Porque o Senhor é bom, a sua benignidade dura para sempre e a sua fidelidade de geração em geração. Amém? Podem se assentar. Esse é um salmo curioso da gente ler numa aula de pregação, porque ele começa falando de cântico, né? Só que a gente não para pensar que estudarmos a palavra para aprender mais a desenvolver como pregar o Evangelho é uma forma de adoração. Então não esqueça que o seu coração aqui também está para adorar ao Senhor, mesmo que seja para aprender a palavra. Porque eu adoro ao Senhor e quanto mais eu sei da sua palavra e mais sei passar ela para o próximo. Amém? Então que a gente tenha um coração de adoração essa noite. Vamos distribuir a folhinha de hoje. Alguém não veio na aula passada? Alguém mais? Mariana. Eu acredito que eu ainda tenho aqui. Vamos lá. Falando em aula passada, vamos à pergunta que não quer calar. Quem fez o exercício? Pessoa aqui, ó. Mais ou menos, uma tem dois. Dois fizeram exercício? Gente, eu não acredito. Tirando os que não estavam. Que isso? Eu isso, vou fazer senhor? um comentáriozinho sobre os exercícios. Eu acabei me prendendo um pouco mais na pesquisa do primeiro. No segundo tempo. Confesso que nem o primeiro eu consegui todo tipo de cenário político, uma série de coisas. Então, assim, eu fiquei meio ferrado. Hoje eu acabei encontrando um canal que parece que tem uma exposição legal. E aí eu fui dar uma olhada no segundo aí que eu realmente bobeei, que eu vi que o segundo, que seria aquele 4 folhas, dava para fazer. Ele é bem simplesinho, bem prático. Só que como eu vi um monte de folha, eu falei, vou fazer o meu primeiro. Acabei não tem uma coisa. Mas eu vou te mandar se você quiser pelo zap, até segunda-feira eu mando. Na próxima aula, hein? Eu vou puxar a orelha de vocês. Que é isso? Estão na escola para exercício? É mole. Será zero, hein, Thiago? Poxa, esses alunos. Vou trazer uma maçã para você. Pode trazer a maçã. Amanhã dos professores, eu aceito a maçã. Não tem problema não. Façam um exercício, gente. Exercício para preparar vocês para o trabalho final. Outra pergunta. Quem já conseguiu escolher um texto ou um tema para fazer o trabalho final? Pastor brasileiro fazer uma pregação rapidinho. O meu vai ser com certeza o meu tempo mesmo. O teu também. Alguém já tem mais ou menos? Se alguém tiver sem ideia nenhuma, pode mandar mensagem para mim. Eu não consigo. É um roteiro que é bonito, que quando eu entro numa salinha sem preparar nada, usa esse. Serve. Se desenvolver a pregação, serve. É Bíblia, serve
tem problema, mas serve, tá? Quem não conseguiu pensar ainda num texto ou num tema, falem comigo, eu posso dar um help. Por quê? Nós estamos na terceira aula. Eu falei que iam ser quantas aulas? 4. Eu consegui com o pastor mais uma, só vão ser 5. Tá? Na de hoje a gente vai ver um tipo de sermão, que é o textual. Quem quiser fazer o seu trabalho final nesse formato, já hoje já pegou. Na próxima semana a gente tem o texto, o temático. Então, para quem está pensando em tema, vai ser na semana que vem, mas já pode começar a pensar em qual é o tema para já chegar aqui pensando, como é que eu vou desenvolver para falar sobre o fruto do Espírito, por exemplo. Ou um outro tema, eu quero falar sobre o verdadeiro amor. Tudo bem? Venha preparado. Na quinta e última aula, nós vamos falar sobre sermões especiais. Então, isso aí a gente pode, não é necessário para o trabalho final. E eu vou tirar dúvidas gerais dos irmãos que possam ter ficado. Mas já está com o trabalhinho pelo menos quase todo pronto. Porque o curso está acabando, o certificado está chegando, mas para ter certificado tem que ter prova. Outra prova não, mas o trabalho final. Então, puxão de orelha da professora, vamos lá. Ai, mas eu não estou conseguindo escrever, Dominique, eu te ajudo. Ah, mas eu não sei como escrever, eu te ajudo, me procurem. Mas tem uma ideia e eu ajudo vocês a desenvolver. Eu só não posso fazer por vocês, mas eu vou ajudar. Então, quem está perdido, não precisa levantar a mão não, mas pode me procurar pelo WhatsApp na igreja que a gente conversa. Tá bom? Tá bom, não. Todo mundo tá bom. Tá bom. Amém. Então tá bom. Então tá bom. Vamos começar então a de hoje. Alguém precisa de papel para anotar ou caneta? Isso. Ah, da Soninha. Muito bem, ó. A Soninha me trouxe. Depois eu te devolvo, tá? Cadê a Sônia? Tá lá. Depois eu te devolvo, Sônia. Viu? Uma aluna. Não, tem essa aqui também. 2, gente. Que é isso? Vamos lá. Sermão textual. Pelo nome, o que vocês acham que esse sermão é? Aquela senhora está meio brava. De um texto. É isso? Mais um. Aí, ó. 2. Sermão textual é um sermão de um texto? Você vai lá no texto da Bíblia lá e explora ele em cima dele. Ok. Que tipo de texto? Vou falar da Bíblia, eu vou te dar um puxão de orelha. E agora? Por que a gente fala tanto do sermão textual? Nós somos de que denominação? Glória a Deus. Que culto que a gente costuma ter às quartas? Culto de campanha. Culto de campanha tem o quê? Tema aí? Qual é a outra coisa? Culto de campanha tem tema e tem? Quê? Texto. Tem uma? Qual é a palavra? Tema. Divisa. A gente geralmente escolhe 1 ou 2 versículos, às vezes é mais, mas geralmente não é 1 ou 2 versículos. E geralmente a gente não prega em cima de 1 ou 2 versículos. Isso é um sermão textual. O sermão textual é um sermão que se prega em cima de 1 ou 2 versículos. Se eu for pregar um conjunto maior de versículos, já não é esse tipo de sermão. Aí já é outro sermão. Que qual é o sermão? Você já teve aula dele antes. Tem, pastor? Daí que eu acho aqui, ó. Opa! Qual é o outro tipo de sermão? Já estudou ele antes de ter o curso? Expositivo. Muito bom. Vamos ler. Sermão textual é um tipo de sermão fundamentado em 1 ou 2 versículos da Bíblia. Nesse formato, o tema e as divisões
Eu descobri que o textual é de 1 ou 2 versículos. E que nesse tipo de sermão, tanto o tema geral ou o título, também lembra que a gente estudou sobre o título semana passada, o tema geral e o título e as divisões são extraídos do próprio texto. Eu não posso inventar uma divisão. Quem lembra que a gente estudou divisões do sermão na aula passada? Ninguém lembra das divisões? Que é como eu descrevo, como vai ser tudo que está aqui na Bíblia. Eu faço um caminho para explicar o texto. Lembram? Então, as divisões de como eu vou explicar esse texto, elas têm que estar dentro desse texto aqui. Eu não posso puxar de qualquer lugar, porque se eu puxar fora do texto, se eu inventar uma divisão na minha cabeça, não vai ser mais sermão textual, vai ser temático. Porque eu transformei aquele texto num tema geralzão. E aí eu posso acabar usando outras ferramentas. Isso está errado? Não. Mas é para a gente saber diferenciar o tipo de sermão que está sendo feito. É um curso, então a gente tem que aprender isso, a diferença. Tá? Há pontos positivos e negativos que devem ser observados ao utilizar esse tipo de sermão. Sem ler na apostila, ó, o Cristiano, opa! Sem ler na apostila, o que é positivo de eu pregar em cima de apenas 1 ou 2 versículos? Fácil compreensão. O que mais? Por que é bom eu pregar em cima de 1 ou 2 versículos? Memorização. Memorização, opa, isso é bom também. O que mais? Praticidade. Praticidade, isso é bom. Para quem está começando, às vezes é muito melhor escolher um versículo só, e aí começar a desenvolver um esboço do que pegar todo, ou para um negócio difícil do Cristiano, pegar um capítulo de Números e tentar pregar. Às vezes é melhor pregar só no seu pastor, nada que falta nada, para tirar tanta coisa daí. Então é prático. O que mais que é bom? Silêncio. Você explora melhor um assunto específico. Isso aí. É bom para você explorar algo específico. Às vezes a gente tem textos muito bons na Bíblia que eles, por completo, às vezes é difícil de pregar. Ou temos livros que são difíceis de pregar. Muitas vezes a gente não prega não prega em Abacuque, a não ser que seja na passagem que todo mundo conhece de Abacuque. Às vezes a gente não prega em Números, mas existem versículos nesses livros que têm uma propriedade muito grande de aplicação para o dia de hoje. Então, fazer um sermão textual é bom, porque às vezes a gente se depara com algum desses profetas menores, eles têm um ensinamento assim, uau, para a minha vida, em um versículo, e eu consigo desenvolver uma pregação nisso. Afinal, o que a gente estudou lá na primeira aula? Primeiro tem que fazer o que em mim? Quando for fazer a pregação. A palavra tem que o quê? Isso aí, a Fran falou, de 2 gumes. Então, se eu vejo um versículo que me serve, às vezes eu posso pensar, opa, será que eu posso transformar isso em algo para auxiliar o outro? Então, um versículo é muito bom para a gente pensar em uma única coisa. Sim, pastor. Tem. A gente vai falar bastante disso na semana que vem. Tipo análise, né? Isso também é uma análise. Então vamos lá. Há pontos positivos e negativos que devem ser observados nesse tipo de sermão. Destaque-se como positivo a condição do pregador poder usar um só versículo ou parte dele, fazendo com que os ouvintes, mesmo que leigos, acompanhem a explanação do texto e suas ideias ponto a ponto. O pregador terá mais facilidade em preparar o sermão, uma vez que as divisões estão inseridas no próprio texto escolhido. E os pontos negativos? Como já leu aí. E o ponto negativo? Você tem que ter muito domínio sobre o assunto e você fica amarrado a isso também. Estudar bastante. Às vezes pode ser de dúvida, é isso aí. E
pode deixar os outros confusos, né, pastor? Já pensou? Vim pregar e o povo sair confuso daqui? O pregador fica confuso, pô. O pregador confuso, a igreja confusa. Acontece. Aí já era. Outro ponto negativo, está escrito aqui, ó. O ponto negativo ocorre na escolha do texto. Nem todo texto fornece condição para a elaboração de um sermão textual. Outro ponto negativo será se o pregador não utilizar afirmações consistentes, com argumentos sólidos dentro de cada divisão, correndo assim o risco da sua mensagem se tornar redundante, repetitiva e cansativa. Então vamos lá. Um ponto negativo. Nem todo texto dá para fazer um sermão textual. Por que eu coloquei isso aqui? Porque esse é um tipo de sermão que eu gosto bastante de fazer, até porque ele é bom para quem quer começar a escrever devocional ou fazer o próprio devocional e gosta de fazer anotação. Então, às vezes, acaba virando um sermão. Só que se a gente se acostumar muito a fazer só um tipo de sermão, a gente acomoda e tenta, às vezes, forçar texto a fazer isso, e às vezes não dá. Às vezes tem verdades bíblicas que eu não posso isolar num único versículo, para não deixar confuso, como o pastor falou. Então, nem todos já dão para fazer isso. Então, eu posso pegar esse versículo, pegar o contexto dele, mais um pouquinho, e fazer um temático ou um dispositivo. E essa outra situação aqui, tem que ter o cuidado se o pregador não usar afirmações consistentes e argumentos sólidos. O que é que eu estou querendo dizer com isso aqui? Qual o risco que eu tenho ao pregar um versículo só? Ser o quê? Repetitivo. Às vezes, o pregador escolhe um único versículo para pegar. Isso já aconteceu, eu sei que vocês já viram isso acontecer. E ele começa bem, ele faz um texto geral, e aí ele fala a verdade daquele versículo. E aí ele conta alguma história, uma ilustração, e acaba voltando à mesma verdade do versículo. Às vezes ele fala tudo do versículo de uma vez só, e passou 10 minutos de pregação, e às vezes bate o desespero, que a gente já está nervoso. Quem não fica nervoso para pregar? A gente fica nervoso só quando a barra saiu aqui na frente. E aí, às vezes ele fica voltando para a mesma coisa, e a igreja vai dizendo assim. O que a gente falou sobre comunicação? Pregação é comunicação? É uma comunicação não verbal, mas tem comunicação. O pregador ele percebe que a igreja ficou e aí ele fica mais nervoso. Isso aí, pastor. E aí a igreja começa a ficar, poxa, você não falou. Aí a igreja vai para o relógio, o pregador, Deus, vou falar para o relógio. Para quê? Então a gente tem que ter esse cuidado. É por isso que eu falo tanto que vocês não precisam levar o papel para o púlpito. Se você acha que se você ler, estou pregando e eu ler, eu vou ficar mais confuso, você não precisa levar o papel para o púlpito. Mas em casa, preparando a pregação, é bom anotar. Porque aí treinando em casa, eu lembro, eu vou falar dessa parte do versículo, aí eu vou dar um exemplo. Aí eu vou contar um personagem bíblico que se associa a essa parte do versículo. Aí a outra parte do versículo tem um outro personagem. A pessoa faz uma trajetória. Agora, se eu falar todas as partes de uma vez, todos os exemplos de uma vez, rápido e nervoso, e aí acabou, às vezes eu acabo voltando achando que eu não falei o suficiente, e aí corre o risco de ser repetitivo. E aí cansa a pessoa se frustra a igreja, e às vezes a mensagem não é entendida corretamente. Então a gente não precisa desesperar de fazer tudo de uma vez. Se esquecer algo, esqueceu, mas não desespere de tudo de uma vez. A pregação, ela tem caminhos. Não forcem de chegar logo na conclusão, botando tudo de uma vez só. Certo? Curiosidade. Charles Haddon Spurgeon usou apenas um versículo ou parte de um versículo bíblico em quase 70% das suas mensagens. Quem conhece esse homem? Quem conhece Charles Spurgeon? Ele é muito citado com os devotos. Ele é muito citado na teologia, muito. Quem conhece alguma coisa? Ninguém sabe nada sobre esse homem? Pessoal, se o irmão conhecesse pessoalmente, eu ia perguntar para o irmão o que o irmão está tomando para estar vivo há tanto tempo. O homem é de 1800, gente. Meu Deus.
de pregar um sermão textual? Fácil de entender. Esse homem, se a gente pesquisar Charles Spurgeon no Google, a primeira frase que vai aparecer dele é o príncipe dos pregadores. Olha o título que o homem tem. Há 200 anos com esse título. Por quê? Porque ele quase sempre pregava um único versículo. Ele sabia que o povão, muitas vezes, não ia aguentar ficar ali